Graça e paz no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, para que possamos dar continuidade à nossa exposição no sermão que Cristo pregou no monte. Eu gostaria de me dirigir inicialmente aos nossos filhos, às nossas crianças que participam do culto juntamente conosco, para dar a eles uma tarefa, um desenho para que eles possam desenhar e aí aprender um pouco a respeito daquilo que nós ouviremos nesta manhã. Os pais sejam atentos para tirar as dúvidas dos seus filhos em casa. Eu gostaria que os nossos filhos, as nossas crianças, desenhassem, dividissem aí o seu papel em 2 quadros, em 2 partes. Na primeira parte você vai desenhar você mesmo, falando de Jesus para o seu coleguinha. Você mesmo, falando de Jesus para o seu amiguinho. Seu amiguinho está com os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para ouvir o que é que você vai falar de Jesus para ele. Este é o primeiro quadro. Você falando de Jesus para um amiguinho, que pode ser do condomínio, pode ser da escola, ali na hora do recreio. Mas no outro quadro, você vai estar falando também de Jesus para alguns amiguinhos, outros amigos, outros colegas, mas eles vão estar assim com os dedos no ouvido. Eles não vão querer ouvir, talvez estejam brincando com você, fazendo chacota. Tudo bem. Tudo bem. Assim é que a vida se processa. Alguns ouvirão, outros vão desprezar. Queridos, nós estamos numa nova sessão do Sermão do Monte, no capítulo 7 precisamente. E sabemos que o capítulo 7 do Sermão do Monte carrega uma ênfase sobre o caráter de Deus, não somente como Pai, mas como um juiz, Isso deve causar um impacto profundo na forma como vivemos. Assim, o capítulo 7 que está aí diante de você, nos 12 primeiros versículos vão nos ensinar, ou vão nos dar uma nova visão. Os 6 primeiros versículos vão nos dar uma nova visão a respeito de nós mesmos, para examinarmos o nosso próprio coração. O versículo 6, que é a base da nossa exposição desta manhã, nos dará uma visão ou um sábio discernimento a respeito do outro. Os versículos de 7 até o versículo de número 12 nos darão uma visão maior a respeito do cuidado paternal de Deus por cada um dos seus filhos. No sermão passado nós aprendemos a respeito do julgamento. E aprendemos que Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina a não julgarmos de uma forma destrutiva, de uma forma condenatória. Este é o ponto. E Ele nos ensina isso, nos voltando para olharmos para os nossos próprios corações, e assim Ele nos leva a uma figura, que é uma figura de exagero, como nós vamos ver em alguns textos, um recurso de linguagem literária, para marcar um ponto, para marcar um ensino. E Ele diz: olha, você que tem uma trave no seu olho, está olhando para um cisco que está no meu olho? Ou seja, aquela pessoa que é insensível para com os seus pecados, ele não consegue enxergar as suas faltas, os seus pecados, mas ele é hábil para identificar o pecado do outro e assim ataca o outro vorazmente.
É a respeito desse tipo de julgamento que Cristo está nos ensinando que nós não devemos julgar. Não julguem desta forma. Por certo, Jesus não nos ensina que o julgamento não faz parte da vida. O julgamento ou a avaliação, o exame de si mesmo e dos outros faz parte da vida. Mas aqui, especificamente nesse texto, ele está nos ensinando a não julgarmos de uma forma destrutiva e condenatória, porque só um tem a autoridade para fazer isso: o Supremo Juiz. Um dia, ou no grande dia do Senhor, este juiz supremo irá julgar, irá condenar alguns, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Este foi o ensino do último sermão. Portanto, quando enxergamos mais claramente a nós mesmos, examinando o nosso próprio coração, passamos a enxergar mais claramente os outros com um sábio discernimento. Vamos ao texto. Eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem o texto de Mateus a partir do versículo 1, a partir do versículo de número 1, e nós vamos ler do 1 ao 6, porque eles em conjunto fazem um bloco. Vamos ler todos a uma só voz. Mateus, capítulo 7, versos de 1 até o verso de número 6. Assim nos diz a palavra de Deus, todos. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor Deus nos auxilie a entender o ensino da Tua Palavra. Que este ensino possa nos encorajar, nos animar, nos desafiar, nos corrigir, como é próprio da Santa Palavra de Deus. Nós te pedimos isso, orando a Ti no nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante que depois de proibir o julgamento condenativo e destrutivo nos versículos de 1 a 5, Jesus agora nos ensinará que devemos usar de discernimento para examinar cuidadosamente quando devemos reter a proclamação da verdade, das verdades mais preciosas que uma pessoa pode ouvir. E para isso ele vai usar uma linguagem forte. Mais uma vez, um recurso literário para trazer uma sensação de choque. É chocante as palavras usadas por Cristo. A linguagem utilizada por Jesus é indiscutivelmente chocante. Quando ele se refere a algumas pessoas como cães e porcos. Não deem aos cães o que é santo, não joguem as suas pérolas diante dos porcos. Por pérolas se entenda a mensagem do Evangelho. Queridos, Cristo se utilizou de figuras de linguagem
Algumas que são conhecidas nossas, aquelas famosas hipérboles ou figuras de exagero. Quando eu quero pontuar um ensino, eu então tomo uma palavra e exagero para que a pessoa possa se atentar a algum ensino. Cristo também se utilizou de recursos de ironia para marcar alguns dos seus ensinos. E algumas outras vezes trouxe palavras duras a algumas pessoas que precisavam ouvir dessas palavras duras. Vamos entender a forma como Cristo se utiliza disso, para perceber que o uso desta linguagem, que para nós obviamente é chocante, e estamos diante de um versículo desafiador. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 8 e 9, nós podemos ler: Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco e aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Percebem a linguagem de exagero utilizada por Cristo? É óbvio que ele não está sendo literal. Ele não está nos ensinando a nos automutilar, mas ele está nos ensinando a respeito de que com alguns pecados precisamos ser radicais. Em Lucas capítulo 15, verso 7, nós lemos Cristo se utilizando de um recurso de ironia para marcar um ensino. Ouçam o que o texto diz: Digo a você que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Percebem aqui mais uma vez um recurso de ironia? Todos os pecadores precisam de arrependimento, mas Cristo está dizendo: olha, há alguns que acham que não precisam de arrependimento, se sentem justos. Portanto, Jesus está se utilizando novamente aqui desta figura, deste recurso. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 39, nos diz: se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Mais uma vez, devemos olhar para este versículo e entender os recursos literários de Cristo para pontuar o seu ensino. Eis aqui um exagero. Ele não está dizendo que nós devemos fazer literalmente isso, mas ele está ensinando aos seus discípulos que eles devem abrir mão dos seus direitos pessoais, talvez quando forem insultados, e reagirem de forma graciosa. Essa é a ideia que este capítulo 6, verso 39 de Mateus carrega. Mas em algumas outras ocasiões, Jesus usou duras palavras para com os religiosos da sua época. Em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, lemos: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Percebem a linguagem dura utilizada por Cristo mais uma vez aqui nos evangelhos? Cães e porcos são 2 exemplos de animais na época de Cristo, bem diferente da nossa época. Eles eram tidos como animais imundos pelos judeus, me referindo aos porcos, e os cães, animais selvagens que se alimentavam de coisas imundas
e putrefadas muitas vezes. Muito diferente dos pets da nossa época. Muito diferente. Mas percebam o que Cristo está querendo nos ensinar quando Ele evoca ou traz essa linguagem chocante, mas Ele dá ênfase na reação daqueles que, ao ouvirem o Evangelho, desprezarão a palavra, farão chacota da mensagem do Evangelho, vão ridicularizar, menosprezar, ou serão indiferentes àqueles que estão veiculando ou falando a palavra de Deus. O texto nos diz: para que estes não as pisem com os pés. Pisar o quê? As pérolas, a mensagem do Evangelho. E voltando-se, não estraçalhem vocês. Não estraçalhem vocês. Em alguns momentos, queridos, os evangelhos relatam que o ministério de Jesus e de seus discípulos, pessoas simplesmente desprezaram e hostilizaram a mensagem do evangelho. Não é diferente ao longo dos séculos. Se você ler um livro de história da igreja, você verá o quanto os cristãos sofreram. Quando Jesus, por exemplo, enviou os seus 12 discípulos para procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, Ele deu algumas instruções que se alinham muito bem com o versículo 6 do capítulo 7 de Mateus, com o nosso texto. Jesus diz: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem da casa ou daquela cidade, sacudam pó dos pés. Em verdade lhe digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, versículo 14. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui é que devemos discernir, devemos avaliar, devemos julgar cuidadosamente a forma como as pessoas estão reagindo ao ouvirem o Evangelho. Para que depois disso, baseado na reação delas, não lancemos pérolas a porcos e cães. Aqueles que desprezam e rejeitam as boas novas. Precisamos, no entanto, de um sábio discernimento. Isso porque algumas vezes Jesus deixava de pregar a mensagem para alguns, deixava de explicar as parábolas a outros, para que eles não entendessem, assim ele retia a verdade. Mas ele se engajava com conversas profundas, com aqueles que eram tidos marginalizados sociais, a saber, prostitutas, na época de Jesus, e também com cobradores de impostos. Precisamos de um sábio discernimento. Por isso que devemos atentar para o que o texto está ensinando. Cristo não está ensinando que devemos rotular as pessoas de cães e porcos, baseado nos nossos preconceitos. Não é isso que o texto está nos ensinando. Ele não está ensinando os seus discípulos a xingarem os outros. Não é este o ensino do texto. O que ele está nos ensinando é um sábio discernimento. É um julgar corretamente. É um avaliar o certo e o correto a partir das reações daqueles que estão diante de nós, ouvindo a mensagem do Evangelho. Isso carrega para nós grandes lições. Vamos às aplicações desta mensagem, deste ensino único do verso 6, que tem desdobramentos fabulosos, práticos para a minha vida e para a sua vida. O texto nos leva involuntariamente a alguns avaliarem as suas próprias vidas.
O texto em si é uma advertência, o nosso texto é uma advertência àqueles que têm ouvido o Evangelho e têm desprezado, rejeitado a mensagem de diversas formas. Fazendo isso, estes agem como se fossem porcos e cães, segundo o texto, pois as suas atitudes o condenam. Quando pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, quando essas são indiferentes, quando essas têm reações hostis, agressivas, estes estão ou agem como inimigos da mensagem do reino de Deus. Ao fazerem isso, se colocam numa posição de extremo perigo, pois ao agirem desta forma, já estão condenados. Percebem a advertência do texto? Você pode estar dentro da igreja, talvez trazido por um amigo, pelos seus pais, por um colega, mas talvez a mensagem do Evangelho do Cristo morto, ressurreto, aquele que morreu pelos nossos pecados, ainda não faz sentido na sua vida. Talvez você seja um apreciador somente, não alguém que foi alcançado e transformado por essa mensagem. Se você está nessa situação, você se alinha com aqueles que Cristo está aqui instruindo os seus discípulos, que eles devem reter a verdade. Isso nos leva, obviamente, a um estado perigoso de vida. A vida é uma oportunidade de ouvirmos o Evangelho, de nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, se alguns que estão nesta manhã aqui, se alguns que estão em casa ouvindo essa mensagem, ou aqueles que ouvirão essa mensagem em algum momento, se ouvirem a voz de Deus hoje, não endureçam o coração e creiam nessas palavras. Não sejam indiferentes ou não desprezem a mensagem do Evangelho, porque fazendo isso, vocês estão condenados. Mas há esperança, e hoje é este dia, de ouvirmos esta mensagem, sermos quebrantados por essa palavra, e assim abrirmos bem os olhos e os ouvidos para abraçarmos esta mensagem salvadora. Mas eis uma aplicação pessoal. E na aplicação pessoal, pelo menos 3 coisas nós podemos aprender com esse texto. E o primeiro deles é o discernimento, o julgar sabiamente. O texto nos ensina a julgar sabiamente, a ter um bom senso, prudência, sabedoria de saber quando parar e quando falar. A sabedoria de não ser inconveniente, de não querer empurrar o Evangelho goela abaixo, sendo bem claro. Muitas vezes nós queremos ou insistimos na pregação com algumas pessoas que estão rejeitando, que estão menosprezando, que estão ridicularizando. O texto nos ensina este sábio discernimento, essa prudência, esse procedimento que exige este bom senso do cristão. Literalmente, esta habilidade espiritual de distinguir o certo e o errado, o momento de falar e o momento de se calar. E ao fazer isto, esse texto reverbera a sabedoria de Provérbios, quando lemos: não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Provérbios capítulo 23, verso 9. Devemos estar atentos às reações das pessoas. Se elas forem receptivas e começarem a se abrir ao Evangelho, nós estamos diante de uma obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém começa a dar ouvidos ao Evangelho e tem um interesse
por esta mensagem, a não ser que Deus esteja tocando o coração. Tocando o coração. Aqueles que participaram de alguma das programações evangelísticas da nossa igreja ao longo do ano, viram isso na prática. Viram isso na prática. Algumas pessoas na rua, quando nós vamos conversar com elas, são receptivas. Elas param, elas dão ouvidos e elas batem um bom papo conosco. Outras são ásperas, são até indelicadas, mal educadas para falar a verdade, desprezando. Depois do evangelismo, nós sempre temos um tempo para compartilhar experiências, e assim cada um vai falando daquilo que experimentou, de pessoas que foram receptivas e de pessoas que foram hostis e até mesmo grosseiras ao passo que evangelizamos. Uma outra verdade do texto que aprendemos a respeito do sábio discernimento é que nós seremos hostilizados pelo mundo. Precisamos aprender que assim como odiaram nosso Mestre, Jesus, assim essa mensagem criará coceira nos ouvidos. E alguns vão detestar o que você vai falar. E este primeiro ensino do texto nos leva naturalmente a um outro ensino. O desafio da obra evangelística. O desafio da obra evangelística. Porque para adquirir um sábio discernimento, o texto pressupõe, como discípulos de Cristo, estarmos engajados em conversas evangelísticas. Entenderam um ponto? O texto pressupõe que os discípulos de Jesus, normalmente, como estilo de vida, se envolvem em conversas para compartilhar o Evangelho. Quer com familiares que não foram alcançados pelo Evangelho, quer com filhos. E a respeito dos filhos, alguns pais precisam desse sábio discernimento. Alguns que talvez se afastaram da igreja. E às vezes você está pregando e está faltando sabedoria. Precisa de bom senso. Precisa entender o momento de se calar e o momento de falar. Não perder as oportunidades, sim, não perder. Mas confiar e orar para que Deus toque e transforme o coração deles. Não somente filhos, mas também familiares. O que falar também a respeito de colegas de trabalho, que precisam ouvir o Evangelho. O que falar de colegas de faculdade e como eles precisam do Evangelho, não é verdade? Como eles estão distantes dessa mensagem. Alguns ouvirão, de bom grado ouvirão, outros rejeitarão, desprezarão, serão hostis. Mas se não estamos engajados nessas conversas, estamos fora dessa perspectiva, e como nós iremos exercitar o discernimento sábio? Se não estamos engajados em conversas evangelísticas, dessa forma, como iremos julgar corretamente, que é o ensino do texto? O avaliar as reações das pessoas diante da pregação do Evangelho, se não nos engajamos em conversas evangelísticas, infelizmente devemos dizer que o ensino do texto não nos alcança. Esse ensino de Jesus não nos alcança. Pastor, eu jamais converso com alguém sobre o Evangelho. Pois é, então o ensino do texto não é para você. Mas isso não é estranho, é um ensino de Cristo, de Jesus. Isso deve nos levar a um incômodo. Um incômodo, santo incômodo. Porque esse ensino de Jesus são para os discípulos de Jesus.
Se somos discípulos de Jesus, precisamos ouvir a voz de Jesus para nos engajar num estilo de vida que transmita, que compartilhe claramente, não simplesmente preceitos morais de coisas boas, mas a má notícia. Todos pecaram e separados estão de Deus. E por isso são alvos da condenação eterna. Essa é a má notícia. No evangelismo, essa é a má notícia. Mas da má notícia nós nos movemos para a boa notícia. E a boa notícia é a salvação. A esperança de sermos perdoados, de sermos lavados e de sermos reconciliados com o Pai. Reconciliados com o Pai. Se o ensino de Jesus não está tocando a sua vida, saia daqui nessa manhã incomodado. Incomodado. Porque precisamos exercitar o sábio discernimento. E o sábio discernimento é exercitado e praticado por pessoas que cumprem ou atendem o ide e pregai o evangelho, ou seja, a missão da igreja. A missão da igreja. Por fim, esse texto é um desafio evangelístico. Para que nós possamos gradativamente absorver um estilo de vida de um discípulo que normalmente compartilha de Jesus para outros. Queridos, se gradativamente absorvermos esta cultura, este estilo de vida, não será mais necessário as programações evangelísticas. Deixe-me explicar. Isso porque a igreja estará evangelizando o ano inteiro. Dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na faculdade, na escola. A igreja vai estar evangelizando. A igreja vai estar compartilhando, vai estar exercitando o sábio discernimento para o momento de parar e o momento de falar, o bom senso, a prudência, a sabedoria. E é aqui que eu gostaria de deixar uma ilustração, na realidade uma história, de uma mulher que foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Uma convertida improvável. O nome dela, Rosaria Butterfield. Aqueles que acompanham ou estão acompanhando os artigos do boletim chamado O Evangelho e as Portas de Casa, se eu não me engano, e as Chaves de Casa, vão entender o que eu vou falar agora. Rosaria Butterfield, há 15 anos atrás, era uma professora de literatura inglesa numa universidade no estado de Nova York. Uma mulher agnóstica, uma mulher extremamente inteligente, uma PhD em estudos literários, mas uma militante do movimento LGBT. E uma mulher que vivia a prática do lesbianismo. E ela era uma atuante intelectual. Ela escrevia artigos para atacar o cristianismo, atacar os crentes. Daí ela escreve um artigo dizendo 10 razões porque os cristãos odeiam a comunidade LGBT. Daí, um pastor da cidade dela, um vizinho, escreve um artigo dizendo 10 razões porque Deus ama pecadores. Aquele artigo deixou ela com a pulga atrás da orelha. E ela teve uma conversa com ele e rapidamente o pastor e sua esposa convidaram aquela mulher para um jantar. Você já imaginou isso? Pois é. Ali estavam eles na sala de jantar do pastor e da sua mulher, conversando. Após aquele jantar, eles abraçaram ela e disseram: que papo gostoso. Temos que fazer mais dessas conversas. Ao longo de 1 ano e meio, eles estabeleceram uma amizade.
E uma amizade a tal ponto que aquela mulher começou a se sentir à vontade de fazer todas as perguntas que alguém hostil ao Evangelho faria. Ela estava aberta para ouvir a mensagem, ela estava pronta para discutir com aquele pastor e sua esposa a respeito das questões mais importantes da vida. E foi assim que 1 ano e meio depois, ela foi convertida pela obra do Espírito Santo de Deus tocando o coração dela. E ela diz no seu testemunho: eu fui convencida por Deus, por Jesus, de que Ele é quem Ele diz ser, o Senhor e o Salvador. Essa mulher tem sido usada por Deus nos Estados Unidos. Aquela mulher então abandonou o relacionamento dela. Ela conheceu um homem, um servo de Deus, casou com ele, um pastor presbiteriano da igreja reformada. E eles simplesmente assumiram um estilo de vida onde as chaves de casa e a sala de jantar tem sido um ambiente onde pessoas não cristãs, de uma forma sábia, têm sido convidadas para serem servidas, onde o relacionamento é o ambiente onde eles conversam a respeito de coisas importantes da vida. E assim o Evangelho é pregado, o Evangelho é ministrado e pessoas estão sendo alcançadas. Esta é uma história. É uma história para nos chamar a atenção para o ensino do texto, para o ensino do Sermão do Monte, para o ensino de Jesus Cristo. Que cada um de nós possa, no dia a dia, exercitar o sábio discernimento, uma vez que estamos engajados com o estilo de vida de fazer Cristo conhecido àqueles que precisam ouvir deste Evangelho. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!